Hoje, vamos apresentar uma análise atualizada do Fundo Imobiliário TRBL11, voltado ao segmento logístico. O fundo enfrentou desafios relacionados a um imóvel anteriormente ocupado pelos Correios, mas vem demonstrando esforços para se recuperar. Destacaremos os principais pontos do relatório gerencial referente ao mês de agosto, explorando as estratégias adotadas, o desempenho frente ao cenário macroeconômico, a situação atual dos ativos e a evolução da carteira diante das condições de mercado. Importante frisar que este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. Entrando no relatório, temos que o Fundo de Investimento Imobiliário Telos Rio Bravo Renda Logística tem como objetivo realizar investimentos de longo prazo em empreendimentos imobiliários de natureza logística e industrial, com foco na aquisição e gestão patrimonial de imóveis voltados principalmente a galpões logísticos localizados em regiões metropolitanas das principais capitais do país. A gestão do fundo é ativa, realizada em conjunto pela Rio Bravo Investimentos e pela Telos, sendo a Rio Bravo responsável também pela administração e escrituração. A taxa de administração e gestão corresponde a 0,84% ao ano sobre o valor de mercado, com mínimo mensal de R$ 176.226, corrigido anualmente pelo IGPM. Em julho, o patrimônio líquido somava R$ 669.813.570,25. O fundo foi iniciado em 16 de novembro de 2012 e possui 7.739.092 cotas emitidas, distribuídas em 6 emissões, com 48.836 cotistas. Sobre a tese, trata-se de um fundo imobiliário voltado para galpões logísticos e industriais, com ativos posicionados estrategicamente próximos a grandes centros urbanos. Os imóveis estão localizados em eixos relevantes de circulação e distribuição de mercadorias, favorecendo a operação logística. A estratégia do fundo prioriza o modelo Last Mile, com a maioria dos ativos situados em áreas próximas às principais capitais. O portfólio é composto por imóveis de alta qualidade, incluindo propriedades retrofitadas para garantir maior adequação ao mercado e competitividade operacional. Atualmente, o portfólio conta com 5 ativos, que juntos somam 188.151 metros quadrados de área bruta locável. No mês de referência, foram distribuídos 60 centavos por cota em proventos, com vacância física de 31% e um total de 10 inquilinos. O patrimônio líquido consolidado é de R$ 669.810.000, o prazo médio dos contratos, VALT, é de 5,39 anos, e o fechamento da cota no mês foi de R$ 62,61, com dívida em yield anualizado de 11,50%. O valor negociado por metro quadrado foi de R$ 3.110, o volume médio diário de negociações atingiu R$ 524.000 e o valor de mercado fechou em R$ 484 milhões. No item Mensagem do Gestor ao Investidor, em agosto de 2025, a receita total do fundo foi de R$ 3.130.000, o que corresponde a 40 centavos por cota. O resultado líquido do mês foi de R$ 2.330.000, ou 30 centavos por cota. Mesmo assim, a distribuição de dividendos manteve-se em 60 centavos por cota, sustentada pela linearização da política de distribuição e pela utilização de lucros extraordinários provenientes da venda de ativos no Rio de Janeiro. Considerando a cotação de R$ 62,61 no final do mês, o dividend yield anualizado ficou em 11,50%. Sobre o ativo Contagem, no dia 18 de agosto, ocorreu a entrega das chaves do Centro Logístico Contagem, até então ocupado pelos Correios. O imóvel foi vistoriado e encontra-se livre para novas locações. As gestoras intensificaram a comercialização, apoiadas na liquidez do ativo, dada sua localização estratégica e elevado padrão construtivo. Paralelamente, segue em andamento a ação judicial para cobrança de valores devidos pela rescisão antecipada do contrato, cujo montante é de aproximadamente R$ 328 milhões, incluindo multa rescisória e aluguéis em atraso entre dezembro de 2024 e agosto de 2025. Nesse cenário, já foi protocolada a ação judicial referente à inadimplência. Paralelamente, o processo relacionado à cobrança da multa rescisória encontra-se na etapa final de elaboração da petição. Substituição de lastro do CRI e cronograma de amortização. Após a rescisão contratual, os credores aprovaram em assembleia a substituição do lastro do certificado de recebíveis imobiliários da série 511. O novo lastro é composto por contratos firmados com Braskem, Cromos, Sherwin-Williams, Ambev, contrato atípico, Futura Tintas, contrato atípico, e por aproximadamente 20% dos recebíveis provenientes da venda dos imóveis localizados em Duque de Caxias. A taxa e o prazo do CRI permanecem os mesmos, sem impacto nas projeções de resultado. A manutenção das condições da alavancagem reforça a solidez dos contratos do portfólio. A alavancagem segue em nível saudável, inferior a 20% do patrimônio líquido do fundo. O novo fluxo de amortizações contribui para a redução da alavancagem nos próximos 12 meses. A composição entre aluguéis e recebíveis das vendas dos imóveis no estado do Rio de Janeiro deve reduzir o saldo do CRI dos atuais R$ 131 milhões para cerca de R$ 95 milhões até o mês de julho de 2026.
O detalhamento do fluxo de amortização está disponível na página 17 do relatório, a qual vamos ver daqui a pouco. Comercialização e plano de ação. O processo de comercialização do imóvel foi iniciado imediatamente após o comunicado oficial. O ativo apresenta alta liquidez, com características técnicas de alto desempenho e localização estratégica. Capacidade técnica do imóvel. O galpão localizado em Contagem possui nave principal, áreas de apoio e amplo pátio de manobras. A estratégia prevê a divisão do espaço em até 4 módulos, com áreas mínimas de aproximadamente 10.000 metros quadrados por ocupante, mantendo a eficiência operacional e o padrão construtivo. Os custos estimados para adaptações, como divisórias, infraestrutura compartilhada e adequações técnicas e de segurança, somam cerca de R$ 6 milhões, valor que pode ser coberto com o caixa atual do fundo. A configuração modular atende à demanda da região e deve ser absorvida com agilidade. A definição final da modulação será guiada pela leitura da demanda, buscando contratos seguros com empresas sólidas, boa rentabilidade por metro quadrado e diversificação do portfólio. Principais locações recentes na região metropolitana de Belo Horizonte. O empreendimento HGLG Betim possui como locatário a empresa Shopee, com área locada de 9.482 metros quadrados. No Betim Business Park, o locatário é a IP Química Amparo, com área locada de 29.114 metros quadrados. Já no CLCT Quintas Contagem, a empresa Amazon ocupa 18.406 metros quadrados. Sobre a estratégia de prospecção, a comercialização do ativo está sendo conduzida pela CBRE, empresa contratada para liderar o processo comercial, incluindo ações de marketing e contato com potenciais locatários. A estratégia de prospecção nesta fase inicial concentra-se em empresas com dupla ocupação na região, visando consolidação no imóvel, além de companhias com vencimento contratual nos meses seguintes. Mesmo com poucos dias desde a liberação do imóvel, já foram realizadas visitas com 3 empresas, uma com potencial de ocupação de 30.000 metros quadrados, outra interessada na totalidade do galpão e uma terceira com demanda estimada em 12.000 metros quadrados. O imóvel localizado em Contagem possui padrão AAA, com diferenciais técnicos como climatização total na área de armazenagem, piso de alta resistência, pé direito elevado, amplo pátio de manobras, segurança e todas as licenças operacionais vigentes. Está situado em uma das regiões logísticas mais estratégicas do país, com acesso facilitado às principais rodovias de Minas Gerais e proximidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Essa combinação de atributos técnicos e localização favorece operações de logística de última milha, centros de distribuição e setores que exigem controle de temperatura, como segmentos farmacêutico, alimentício e de cosméticos. Estudos de mercado indicam demanda consistente por ativos com esse perfil na região, o que reforça a expectativa de absorção em prazo competitivo. A previsão é de que a locação das áreas seja concluída em até 12 meses, mantendo as premissas de resultado. O impacto no desempenho do fundo dependerá da configuração da locação, modular ou integral, das condições comerciais negociadas e do ritmo de absorção das áreas. A projeção de distribuição do fundo, estimada em 60 centavos por cota até o fim do semestre, não considera receitas provenientes da locação do imóvel de Contagem. O fundo continuará atualizando os cotistas sobre novos desdobramentos. No momento, estão em andamento obras leves no empreendimento, como pintura, demarcações de piso e modernização da fachada, visando as futuras locações. O orçamento total das intervenções é de R$ 23.500.000, dos quais R$ 20 milhões já foram desembolsados. Esse valor contempla todo o ciclo de obras iniciado após a primeira interdição, ocorrida em outubro de 2024. O fundo optou por atender integralmente às exigências da Defesa Civil, incluindo intervenções emergenciais, estéticas, operacionais e obras na rede pública de drenagem como contrapartida. A construtora de ASE foi contratada para executar os serviços, resultando na desinterdição de 99% da área locável em dezembro de 2024 e 100% em abril de 2025, cumprindo integralmente os termos do contrato de locação com os Correios. Ainda nesse sentido, o fundo firmou um acordo extrajudicial com a parte vendedora do Centro Logístico Contagem, para ressarcimento de R$ 6 milhões, recebidos em 10 de setembro, valor referente às intervenções emergenciais realizadas no imóvel. Esse acordo garantiu a restituição imediata parcial, evitou uma disputa judicial longa, cara e incerta, e o montante foi direcionado ao reforço de caixa, sem impacto no resultado ou nos rendimentos. A medida não alterou a estratégia jurídica em relação aos Correios e ganhou repercussão em diferentes veículos de mídia. Sobre ajustes da ABL reportada, o contrato com os Correios considerava também a área de pátio do empreendimento, com aproximadamente 120.000 metros quadrados, e essa metragem era utilizada para reporte aos cotistas. Após a rescisão, passou-se a refletir apenas a área do habite-se, de 52.550 metros quadrados, correspondente às áreas de armazenagem e administrativas. Para padronizar o critério e excluir pátios, foram ajustadas também as áreas reportadas da Cromos e da Sherwin-Williams, locatárias do OnePark. Com isso, a área bruta locável do empreendimento passou de 82.540 metros quadrados para 84.405 metros quadrados, enquanto a área consolidada do fundo chegou a 181.151 metros quadrados distribuídos em 5 ativos no Brasil. Essas alterações não impactaram nos contratos atuais nem no resultado. Agora o relatório utiliza uma estratégia de marketing, onde o mesmo informa o porquê de investir no TRBL. O TRBL segue bem posicionado, com estrutura financeira saudável e passivos endereçados.
A substituição do lastro do CRI foi aprovada sem alteração de taxa ou prazo. O cronograma de amortização foi ajustado para reduzir a dívida ao longo dos próximos 12 meses, e a alavancagem permanece inferior a 20% do patrimônio. Os demais ativos mantêm qualidade operacional e estabilidade contratual. O OnePark está estabilizado e sem vacância a longo período. O mercado aquecido de Guarulhos favorece negociações revisionais no GRU-Log, e o contrato com a Ambev se mantém válido até o ano de 2027. A venda de Duque de Caxias reforçará o caixa em 2026 e a entrega das chaves do imóvel de Contagem foi concluída, estando o ativo disponível para locação com estratégia de divisão em até 4 ocupantes. No âmbito jurídico, o fundo busca a cobrança de aproximadamente R$ 328 milhões em multas e aluguéis, valor que não integra o guidance, e que em caso de êxito, entrará como resultado extraordinário. Dessa forma, o investidor conta com previsibilidade de caixa no presente e gatilhos de valorização futuros. Em agosto, o fundo apresentou valorização de 17%, o maior crescimento do IFIX no período, considerando o desempenho da cota no mercado secundário e o rendimento pago. Sobre perspectivas, o resultado recorrente, após os custos operacionais, despesas com vacância e juros do CRI, e sem considerar a locação do imóvel de Contagem, é de 27 centavos por cota ao mês. As parcelas extraordinárias da venda no Rio de Janeiro representam 41 centavos por cota ao mês. Para 2025, há a despesa extraordinária da correção da última parcela de aquisição do GRU-Log, prevista para outubro, com impacto médio de 5 centavos por cota ao mês. Em 2026, além do resultado recorrente, as parcelas extraordinárias da venda continuam a contribuir, corrigidas por CDI mais 2% ao ano. Considerando a possibilidade de novas locações e redução dos custos de vacância, se projeta impacto adicional de 25 centavos por cota ao mês em caso de ocupação total do imóvel de Contagem. Assim, em um cenário conservador, sem novas locações, o resultado seria de aproximadamente 86 centavos por cota ao mês, enquanto em um cenário otimista, com a área integralmente locada, poderia alcançar R$ 1,08 por cota ao mês. A tabela apresenta uma projeção do resultado médio mensal por cota do fundo, considerando o segundo semestre de 2025 e o ano de 2026. No segundo semestre de 2025, estima-se uma receita contratada de 41 centavos, acrescida de outros 41 centavos provenientes da venda de Duque de Caxias, e 5 centavos de receita financeira. As despesas incluem 9 centavos em custos gerais, 10 centavos em juros do CRI, e 5 centavos relacionados à parcela do GRU-Log. O resultado líquido projetado é de 63 centavos, sem considerar o potencial de locação do ativo de Contagem. Para o ano de 2026, observa-se crescimento na receita contratada, que chega a 43 centavos, além de um incremento relevante da venda de Duque de Caxias, totalizando 55 centavos. A receita financeira contribui com 3 centavos. As despesas gerais caem para 6 centavos, os juros do CRI reduzem-se para 8 centavos, e não há mais impacto do GRU-Log. Com isso, o resultado alcança 87 centavos. Caso se concretize a locação do imóvel de Contagem, há potencial de geração adicional de 21 centavos, elevando o total para R$ 1,08. Sobre a perspectiva para o ano de 2027, o fundo tende a consolidar uma base de receitas recorrentes, com menor dependência de eventos extraordinários. A expectativa é de maior previsibilidade e estabilidade nos rendimentos, especialmente com a entrada de novas locações. O relatório deixa claro que os valores apresentados são estimativas e não representam garantia de retorno. A performance futura dependerá da execução das estratégias de gestão, da dinâmica do mercado imobiliário e da capacidade de geração de novas receitas. O ativo de Contagem permanece como um vetor importante de valorização e geração adicional de caixa. Sobre a DRE, em agosto de 2025, o resultado imobiliário foi de R$ 3.126.958, uma queda expressiva em relação a julho, quando havia alcançado R$ 23.841.529. Essa diferença se explica pela receita extraordinária de venda de imóveis registrada em julho, no valor de R$ 20.720.497, que não se repetiu em agosto. Assim, a receita de locação em julho ficou em R$ 3.121.032, praticamente estável frente a agosto, confirmando a consistência da geração de caixa operacional. O resultado financeiro em agosto foi de R$ 579.060, apresentando recuo em relação a julho, que havia registrado R$ 678.080. A variação decorre da menor entrada de receitas financeiras, embora o patamar se mantenha saudável e relevante para a composição do resultado do fundo. As despesas totais somaram R$ 1.370.105 em agosto, menos da metade do valor de julho, que havia atingido R$ 3.012.926. Entre os itens, destacam-se as despesas com CRI, que caíram de R$ 765.749 em julho para R$ 762.658 em agosto, refletindo leve redução no custo financeiro. A taxa de administração e gestão também se manteve em patamar semelhante, passando de R$ 344.410 para R$ 335.668. Um ponto relevante foi a queda significativa nos custos com vacância, que recuaram de R$ 163.820 em julho para R$ 220.085 em agosto, evidenciando aumento de áreas desocupadas, tema sensível já abordado pela gestão nos relatórios anteriores com destaque para o caso de Contagem.
Também se observa a continuidade do impacto das despesas com advogados, que em agosto ficaram em R$ 50.237, após terem atingido R$ 111.276 em julho, refletindo o andamento dos processos relacionados às rescisões contratuais. Além disso, em julho houve registro extraordinário de R$ 1.452.332 em custos com comissão, que não ocorreu em agosto, o que explica em grande parte a queda das despesas totais. O resultado líquido de agosto foi de R$ 2.335.914, bastante inferior ao valor excepcional de julho, que havia sido de R$ 21.506.684. A diferença reflete o caráter não recorrente da venda de ativos registrada em julho, enquanto agosto apresentou uma fotografia mais alinhada ao desempenho operacional corrente do fundo. Os rendimentos distribuídos em agosto permaneceram em R$ 4.643.455, em linha com julho, o que demonstra a estratégia de linearização da distribuição adotada pela gestão, mesmo diante da variação significativa no resultado mensal. O rendimento por cota manteve-se em 60 centavos em ambos os meses, reforçando a consistência na política de distribuição. Por outro lado, o resultado por cota apresentou queda expressiva, passando de R$ 2,78 em julho para 30 centavos em agosto, evidenciando o impacto da ausência de receitas extraordinárias. O resultado acumulado no ano, contudo, avançou para R$ 1,89. A distribuição manteve-se estável, sinalizando o compromisso da gestão com previsibilidade de fluxo ao investidor, enquanto segue em andamento a estratégia de recomposição de ocupação em ativos estratégicos, especialmente o de contagem, que foi recentemente devolvido pelos Correios e está em fase de prospecção comercial. O gráfico evidencia a evolução do resultado por cota e da composição entre receitas imobiliárias, receitas financeiras e despesas, permitindo visualizar as oscilações ao longo do período de setembro de 2024 a agosto de 2025. Em agosto de 2025, o resultado por cota foi de 30 centavos, abaixo do pico de julho, que havia atingido R$ 2,78. Essa queda reflete a ausência de receita extraordinária de venda de ativos, registrada em julho, quando a receita imobiliária alcançou R$ 3,08 por cota. Em agosto, a receita imobiliária voltou a um patamar de 40 centavos por cota, mais alinhado ao nível recorrente. As receitas financeiras tiveram participação de 7 centavos em agosto, próximas ao desempenho médio dos meses anteriores e sem alterações significativas. Já as despesas permaneceram em patamar elevado, com 18 centavos negativos, comparado a 39 centavos negativos em julho. Embora menores, ainda exercem pressão sobre o resultado líquido. Vale destacar que os dois pontos de maior destaque na série, janeiro e julho de 2025, são marcados por picos de receitas extraordinárias imobiliárias, que impulsionaram os resultados para R$ 2,34 e R$ 2,78 por cota, respectivamente. Fora esses meses, o desempenho mostra relativa estabilidade, sempre muito dependente do equilíbrio entre receitas de locação e despesas recorrentes. O gráfico de resultados e distribuição mostra que o dividend yield anualizado está na faixa de 8,3% em relação à cota patrimonial e por volta de 11,5% se considerada a cota de mercado. Em relação à distribuição do patrimônio líquido por cota, observa-se que o valor patrimonial gira em torno de R$ 86,55, enquanto a distribuição realizada foi de 60 centavos por cota. Quanto ao desempenho histórico da cota, o relatório aponta que, recentemente, o fundo superou o índice IFIX, embora ainda esteja abaixo do rendimento líquido do CDI. No recorte de performance sob a gestão conjunta de Rio Bravo e Telos, verifica-se que o fundo ficou atrás tanto do IFIX quanto do CDI nos últimos períodos. No entanto, antes do episódio envolvendo o ativo de contagem, o desempenho era consistente e superior ao de benchmarks relevantes. Em agosto de 2025, o volume negociado foi de aproximadamente R$ 11 milhões, o que representa um volume médio diário de cerca de R$ 525 mil. O giro das cotas em agosto foi de 2,56%, levemente superior à média dos meses de menor negociação no primeiro semestre de 2025. Essa recuperação parcial de liquidez pode estar relacionada ao maior interesse de investidores após os resultados extraordinários de julho, quando o fundo apresentou receitas imobiliárias excepcionais e resultado por cota de R$ 2,78, fato que provavelmente atraiu maior atenção do mercado. No acumulado do ano, YTD, o fundo movimentou cerca de R$ 88.500.000, com um volume médio diário de R$ 533 mil e presença de 100% nos pregões, reforçando a regularidade das negociações. Em 12 meses, o volume alcançou R$ 215 milhões, com média diária de R$ 857 mil e giro expressivo de 41,59% das cotas, evidenciando forte participação no mercado secundário. O valor da cota, no entanto, mostra trajetória de queda. Em dezembro de 2024, estava em R$ 69,40, mas recuou para R$ 62,61 em agosto de 2025. Na comparação anual, a perda é ainda mais significativa, já que em agosto de 2024, a cota era negociada a R$ 97. Essa desvalorização impactou diretamente o valor de mercado do fundo, que passou de R$ 750 milhões em agosto de 2024 para R$ 484 milhões em agosto de 2025, uma redução expressiva. Sobre a composição do patrimônio líquido, com base nos dados de julho de 2025, o fundo apresenta um ativo total de R$ 870.820.000.
Desse montante, 492.090.000 reais estão alocados em imóveis, 56.990.000 reais em renda fixa e caixa, 5.860.000 reais em valores a receber, 143.810.000 reais em cotas de sociedades e 172.080.000 reais em outros ativos. Do total, são descontados 191.770.000 reais referentes a aquisições de CRIs a pagar, além de 9.240.000 reais em outras obrigações. Após esses ajustes, o patrimônio líquido do fundo totaliza 669.810.000 reais. A distribuição dos ativos do fundo evidencia a presença em 3 estados brasileiros, com destaque para São Paulo. Nesse estado, encontram-se 3 ativos que totalizam uma área bruta locável, ABL, de 124.306 metros quadrados. A taxa de ocupação é de 94,8%, com participação integral do fundo. Em Minas Gerais, há um ativo com área de 52.550 metros quadrados de ABL. Atualmente, encontra-se com taxa de ocupação de 0%, mas também com participação de 100% do fundo, o que sinaliza potencial relevante de geração de receita futura mediante novas locações. Na Bahia, o fundo detém um ativo com área de 11.295 metros quadrados de ABL. A taxa de ocupação é de 100%, com plena participação do fundo, garantindo estabilidade no fluxo de receita nesse ativo específico. O portfólio do fundo é composto por 5 ativos distribuídos em 3 estados, com diferentes perfis de ocupação, contratos e setores de atuação. Em Minas Gerais, encontra-se o Centro Logístico de Contagem, com área bruta locável, ABL, de 52.550 metros quadrados. O ativo está vago, com taxa de ocupação física de 0%, embora seja integralmente detido pelo fundo. Em São Paulo, o fundo possui 3 ativos. O One Park, localizado em Ribeirão Pires, com ABL de 84.405 metros quadrados, apresenta ocupação de 100%, contratos típicos e participação integral do fundo. Os principais locatários pertencem ao setor petroquímico, como Braskem, Cromos, Andrômeda, Sherwin-Williams e Adex, representando 59% da receita contratada. O Galpão Guarulhos, com 19.680 metros quadrados de ABL, possui ocupação de 67,3%, contratos atípicos e participação integral do fundo. O inquilino é a Futura Tintas, vinculada ao setor industrial, responsável por 13% da receita contratada. O GRU Log, também em Guarulhos, com 20.220 metros quadrados de ABL, tem ocupação de 100%, contratos típicos e participação integral do fundo. Os locatários principais são Dican, Tipman e Platinum Log, do setor de transporte, que respondem por 14% da receita contratada. Na Bahia, em Feira de Santana, o fundo detém o ativo Ambev Feira de Santana, com 11.295 metros quadrados de ABL. Ele possui ocupação total, contrato atípico e participação integral do fundo, sendo locado pela Ambev, do setor de alimentos e bebidas, responsável também por 14% da receita contratada. O portfólio do fundo apresenta uma diversificação de contratos, prazos de vencimento e indexadores, garantindo tanto estabilidade de longo prazo quanto certa proteção contra a inflação. No ativo One Park, localizado em Ribeirão Pires, São Paulo, há 5 contratos relevantes. Braskem, com vencimento em março de 2029, reajuste em abril e correção pelo IPCA. Sherwin-Williams, vencimento em janeiro de 2032, reajuste em fevereiro, também pelo IPCA. Cromos, vencimento em maio de 2030, com reajuste em junho e indexador IGPM. Adex, vencimento em junho de 2031, reajuste em julho, indexado ao IPCA. Andrômeda, com vencimento em junho de 2033, reajuste em fevereiro, atrelado ao IGPM. No Galpão Guarulhos, o contrato vigente é com a Futura Tintas, que expira apenas em setembro de 2042, com reajuste anual em outubro pelo IPCA. Esse contrato de longo prazo assegura estabilidade importante para o fundo. O Centro Logístico Contagem em Minas Gerais encontra-se atualmente vago, sem contratos ativos, mas representa um potencial significativo para futuras locações. No ativo GRU Log, em Guarulhos, São Paulo, destacam-se 3 contratos. Platinum Log, com vencimento em setembro de 2029, reajuste em outubro pelo IPCA. Tipman, com vencimento em agosto de 2027, reajuste em agosto também pelo IPCA. Dican, vencimento em março de 2027, reajuste em junho, indexado ao IGPM. Por fim, em Feira de Santana, Bahia, o contrato do ativo é com a Ambev, com vencimento em agosto de 2027, reajuste anual em setembro pelo IPCA. Em síntese, observa-se um portfólio com contratos de longo prazo, alguns ultrapassando o horizonte de 10 anos, equilibrando indexadores IPCA e IGPM. Essa composição garante previsibilidade e proteção inflacionária, ao mesmo tempo em que a vacância do Centro Logístico Contagem se apresenta como um desafio e oportunidade de incremento de receita futura. Em relação ao vencimento dos contratos, 20% termina em 2027, 43% em 2029 e 37% termina de 2030 por diante. A carteira do fundo apresenta uma média de vencimento contratual de 5,39 anos. Quanto à natureza dos contratos, a carteira é composta majoritariamente por contratos típicos, que representam 74% do total, enquanto os contratos atípicos correspondem a 26%. A diversificação geográfica da receita contratada mostra forte concentração na região ABCD de São Paulo, que responde por 59% da receita. Guarulhos representa 27%, e a região de Feira de Santana, na Bahia, contribui com os 14% restantes.
Em relação aos indexadores de reajuste, 64% dos contratos estão vinculados ao IGPM, enquanto 36% utilizam o IPCA como referência. No perfil de locatários, 38% da área está ocupada por empresas classificadas como outros, 36% pela Braskem, 14% pela Ambev e 13% pela Futura Tintas. Quanto aos setores de atuação, 36% da área locada está vinculada à indústria petroquímica, 20% em outros, 20% à produção de tintas, 14% ao setor de alimentos e bebidas e 10% restantes ao segmento de transporte. Nas regiões onde o fundo possui ativos, o mercado de galpões logísticos apresentou estabilidade no fechamento dos 2 primeiros trimestres de 2025, com a taxa de vacância mantida em 2,5%. Esse patamar representa uma alta em relação ao último trimestre de 2024, quando a vacância era de 0%, refletindo a ocupação plena dos ativos naquele período. Essa elevação na vacância está diretamente relacionada ao problema envolvendo o imóvel de Contagem, que impactou temporariamente a taxa de ocupação do portfólio. Apesar da variação, o índice atual ainda indica um cenário saudável de demanda e reforça a resiliência dos imóveis logísticos nas regiões em que o fundo está presente. Sobre o cronograma de amortização, o gráfico detalha ao longo do período de 2025 até 2034 o plano de pagamentos da amortização do fundo. No ano de 2025, a amortização prevista é de R$ 6.700.000. Já em 2026, ocorre o maior desembolso do período, atingindo R$ 43.900.000, o que representa o principal pico do cronograma. A partir de 2027, os valores começam a se distribuir de forma mais equilibrada. R$ 22.600.000 em 2027, R$ 20.800.000 em 2028 e R$ 12.100.000 em 2029. A partir de 2030, a curva de amortização assume um perfil mais leve e decrescente. Nesse ano, o valor é de R$ 7.100.000, em 2031, de R$ 6 milhões, em 2032 e 2033, de R$ 4.100.000 em cada exercício, e finalmente, em 2034, de R$ 3.700.000. Esse desenho mostra que o fundo terá maior pressão de amortização concentrada no curto prazo, especialmente em 2026, seguido de um processo de diluição dos pagamentos nos anos subsequentes. Tal configuração tende a proporcionar maior previsibilidade e menor impacto financeiro no longo prazo, uma vez que a maior parte das obrigações se concentra na fase inicial do cronograma. A tabela traz informações detalhadas sobre a operação de aquisição do Centro Logístico Contagem, realizada em junho de 2022. Para viabilizar a compra, foi utilizada a alavancagem por meio de um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. O prazo final para a quitação da dívida está estipulado para outubro de 2034, com remuneração atrelada ao IPCA acrescido 7,12% ao ano. Os pagamentos são feitos mensalmente, respeitando os períodos de carência definidos em contrato. Existe ainda a possibilidade de pré-pagamento a partir do 36º mês, desde que seja efetuado o pagamento de prêmio. Atualmente, o saldo devedor atualizado é de R$ 131.030.000, valor que representa 19,76% do patrimônio líquido do fundo. Esses dados mostram que, apesar de relevante, a dívida se mantém em patamar controlado frente ao tamanho do patrimônio, reforçando a disciplina financeira na gestão da alavancagem. No momento da gravação deste vídeo, o fundo TRBL11 está sendo negociado a R$ 63,35 por cota, apresentando um bom dividend yield de 11,76%. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando os dividendos distribuídos, o fundo registrou uma desvalorização de aproximadamente 22,39%. Atualmente, seu PVP é de 0,74, indicando que o fundo está sendo negociado com desconto de cerca de 26% em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária gira em torno de R$ 1,5 milhão. Na minha opinião, o TRBL11 atravessa um momento de transição que, embora levante incertezas, também abre espaço para oportunidades estratégicas. A devolução do imóvel de Contagem impactou negativamente o resultado recorrente, refletindo diretamente na distribuição de rendimentos. No entanto, o fundo ainda se apoia em uma base sólida de contratos atípicos, que asseguram uma parcela relevante da receita e oferecem maior previsibilidade no curto prazo. O ativo vago em Contagem representa um desafio, mas também uma possibilidade de reposicionamento. Com potencial para acomodar até 4 novos locatários, o imóvel pode ser reabsorvido gradualmente pelo mercado, ampliando a diversificação da receita. Ainda assim, é importante reconhecer que essa ocupação não está garantida no curto prazo e dependerá da dinâmica regional e da estratégia comercial adotada pela gestão. Do ponto de vista positivo, há perspectivas concretas de recuperação a partir de 2026, impulsionadas pelo recebimento das parcelas da venda do ativo localizado no Rio de Janeiro e pela eventual locação do imóvel de Contagem. Esses fatores podem contribuir para a recomposição do resultado e para a retomada da distribuição. Por outro lado, até que essas iniciativas se consolidem, o fundo deve continuar enfrentando volatilidade tanto nos rendimentos quanto na precificação das cotas. O cenário exige paciência e visão de longo prazo, especialmente para investidores que buscam estabilidade e valorização patrimonial. Ainda assim, já é possível observar sinais de reação nas cotações, indicando que parte do mercado começa a precificar a retomada. Além disso, o histórico de gestão e a capacidade de adaptação diante de adversidades reforçam a tese de que o fundo possui fundamentos para atravessar esse ciclo com resiliência.
A alocação estratégica, a qualidade dos contratos vigentes e o potencial de reocupação são elementos que sustentam uma visão construtiva para o médio e longo prazo. Compartilhem nos comentários o que vocês pensam sobre o fundo imobiliário TRBL11. Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Poucos canais analisam relatórios gerenciais com profundidade, então esse apoio faz a diferença para a gente continuar trazendo análises que ajudam na sua tomada de decisão. Obrigado e até a próxima!